Ângela, que até hoje a humanidade não tem quadro mais lindo, mais generoso do que esse, mais meio do que esse. Assim, ela é como se ela estivesse refletindo em tudo isso, em tudo que o anjo falou, em tudo que Isabel falou, na obra que estava sendo realizada através dela e que ela estava sendo plasticamente utilizada por Jesus. Ela reflete nisso tudo e resolve fazer uma oração. E aí o capítulo de hoje. E ela começa a seguinte oração: a minha alma glorifica, a minha alma engrandece, a minha alma se eleva, a minha alma se rejubila, a minha alma trabalha ou atua com contentamento para a realização dessa tarefa. E meu espírito exulta ou se alegra em Deus, meu Salvador. Então vamos lá. Eu falei para vocês que ela era uma alma simples, muito simples. A simplicidade é de uma generosidade, de uma beleza incomparável. Olha uma flor. A flor em si mesmo é simples, mas é de uma beleza, tem um perfume, não é assim? A Maria era simples, mas simplicidade não quer dizer ignorância. Nós já tínhamos visto aqui que quando hoje se aproxima dela, diz que ela seria a mãe do Messias, mãe do Salvador, ela então, a mãe do Messias, a mãe do Salvador, guardemos essa informação, ela pergunta: mas como se dará isso se eu não conheço, se eu não tenho relação com o homem? Então ela não era uma menina bobinha, ingênua, né? Ela sabia muito bem que para a chegada de alguém aqui na Terra precisava dar um relacionamento sexual. Como se daria? Aí o anjo explicou, coisa que nós não precisamos estar falando muito aqui agora, para o processo de materialização, que foi o tema da nossa palestra passada. Houve toda a explicação do magnetismo e da presença da força espiritual para realizar esse trabalho. Que diz o texto, quem iria fazer era o próprio Senhor. Era o próprio Espírito do Senhor que iria realizar isso. Quer dizer, a obra de Jesus. Esse projeto de se materializar aqui, ou de construir um organismo que precisava de um organismo perispiritual e de fluidos planetários, seria a obra de Jesus. Maria teve um concurso, que nós já vimos, né? Mas que até esse concurso não seria consciente da parte dela. Seria tudo feito, inclusive a colaboração que Maria ia dar, sob a supervisão desse Espírito Santo, desse que viria à Terra, desse Espírito elevado, superior, puro, que é Jesus. Quer dizer, o projeto de se materializar era dele, e o projeto depois de transformar o planeta era dele. Feito isso, então, Maria, ela pergunta: como se fará isso? Se eu não conheço. Aí houve essa explicação que eu estava dando. Agora também ela vai começar a sua oração e começa de forma interessante. Ela fala em alma e espírito. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Voltemos para a ideia de Deus Salvador. Várias vezes nós dissemos para vocês, nas outras palestras, que esse Deus nada mais é do que como os antigos pensavam no judaísmo, que era Jesus, o Deus do Antigo Testamento, que é o Jeová. Então, quando ele fala, meu espírito se alegra em Deus, é o Deus do Antigo Testamento. Não se pensava nessa ideia que nós temos hoje de Deus absurdo. É um Deus que se comunicava, andava, falava, agia, no caso, Jesus. E meu Salvador, repare o nome do próprio Jesus que o anjo dá para ela. O nome dele será Jesus, que quer dizer Salvador. Então, Deus Salvador é aquele Deus Salvador, o Deus do Antigo Testamento, que agora vinha. Esse mesmo Deus do Antigo Testamento, quer dizer, esse Espírito puro do Antigo Testamento, viria agora na roupagem de Salvador. Ele mesmo se manifestaria. Ele antes se manifestou através dos profetas. Agora ele mesmo viria materializado entre nós. Como diz Isaías no capítulo 60, versículo 2. E Jerusalém vai ver a sua manifestação luminosa, energética, luminosa, ou melhor, a sua materialização energética entre nós. Está no livro de Isaías. Ou como está também no livro de Isaías, no capítulo 14. Ele virá
Testamento conosco. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Aquele Deus do Antigo Testamento conosco. A situação, então, é que Maria diz assim, que ela se alegrava em Deus Consolador, leia-se, naquele Espírito que é Jesus. Ela tinha uma alegria tremenda em estar com Jesus, em servir nessa obra de Jesus. Agora ela diz, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Jesus. Vou invocar assim. Por que essa diferença de alma e espírito? Voltando para aquela ideia lá, como se da raiz o Senhor conhece Farão? Ela não era ingênua. Aqui também ela se utiliza de uma técnica cirúrgica perfeita. A palavra alma quer dizer o ser encarnado. A alma está se falando da personalidade. E o espírito é a individualidade eterna. Então o espírito, ele tem muitas encarnações, ou melhor, muitas almas. Cada vez que ele reencarna, ele forma uma personalidade. E em cada personalidade é um tipo de aprendizado. Toda vez que reencarna, a alma que se forma com aquela personalidade, ela tem um aprendizado. Esse aprendizado pode ser positivo, pode ser inclusive negativo, se faz coisa errada. Um aprendizado para o erro. Não é isso? Um aprendizado no sentido de fazer não coisas certas, ou então de aprender com a dor. Ou tem um aprendizado da poesia, tem um aprendizado da música, tem um aprendizado de obras sociais, tem um aprendizado da literatura, da ciência, etc. Mas a alma tem um aprendizado. E tudo aquilo que ela realiza aqui, que é onde ela pratica no teatro da vida as suas lições, o espírito absorve esse empreendimento. Quer dizer, tudo aquilo que a personalidade realiza aqui passa para ser do patrimônio do espírito. Então, se você tem uma encarnação aqui, tem um aprendizado, o espírito assimila aquele aprendizado e aquela personalidade com a desencarnação morre. Aí depois ela reencarna outra vez. Aquele espírito reencarna outra vez. Quando ele reencarna outra vez, ele já não vem da mesma forma. Ele já vem agora numa outra personalidade, numa outra alma, mas trazendo aquele potencial, aquele aprendizado do passado. Por exemplo, se um indivíduo aprende muita poesia durante muitas vidas, muitas almas, ele desenvolve o fenômeno da poesia, todo esse material fica guardado na memória espiritual e que de repente ele vai reencarnar e vem com aquela facilidade dos grandes poetas, né? Um Drummond. Ninguém é um Drummond numa única encarnação. Você já vem treinando poesia muitas vezes. Quando você vê o Chico Xavier com essa facilidade de flexibilidade mediúnica para a poesia, onde que ele recebe dezenas de poetas com características diferentes, e ele é flexível para isso, mostra que ele já tinha, o médium Chico, experiência em outras vidas no campo da poesia. E agora ele colocava a sua alma a serviço dessa flexibilidade para captar com facilidade a poesia. É evidente. Assim, uma alma pode passar por aqui e realiza um determinado projeto, uma determinada obra. Aquilo que ela realiza passa para o espírito. Agora vamos ver o que Maria fazia. Quando Maria reencarnou, criou esta alma, ou melhor, essa personalidade chamada Maria de Nazaré. A sua mãe era Ana, o seu pai era Joaquim. Ela sempre viveu para as coisas espirituais do templo, até que foi tirada do templo para casar com José. E aí veio a revelação espiritual de que ela seria um canal com a mãe do Messias. E ela então agora vai dizer que a sua alma, ela engrandecia o Senhor. E por que a sua alma engrandecia o Senhor? O espírito dela, o espírito se alegrava em Jesus. Esse Senhor aí, minha alma engrandece o Senhor, esse Senhor é Jesus. Voltamos para o nosso tempo. Então ela realizou aqui uma obra aqui na Terra, a sua personalidade de Maria, fazia de tal forma aqui na Terra, em que ela se colocava a serviço de Deus,
leia-se desse Deus do Antigo Testamento, que a serviço de Jesus, o projeto foi tão bem feito, a obra foi tão bem feita, que engrandeceu a presença do Mestre aqui na Terra. Quer dizer, podemos dizer, Jesus, desde aquele momento, passou a ser respeitado, amado, querido. Por exemplo, como toda a humanidade, principalmente as crianças, os simples, amam aquela chegada de Jesus no planeta, amam aquele presépio, a mensagem que ele traz. Isso é muito importante, porque mostra assim, puxa, como ele é grande. Por que a gente diz que ele é grande quando a gente vê um presépio? Puxa, porque ele era o Deus do Antigo Testamento, ele é ser extraordinário. E ele quis vir na paz, humilde, simples, não tinha nem uma casa para ficar, etc. Né? Então, quando a gente vê que aquilo que aconteceu acabou engrandecendo Jesus, muitos se voltam para Jesus por causa desta situação. Quando Maria vê então que aquilo que ela faz, e como ela faz, e se colocando na mão dele, está contribuindo para que a sua mensagem cresça aqui na terra, para que o nome de Jesus brilhe aqui na terra, que seja aceito aqui na terra, seja querido e seja amado aqui na terra, você colaborar para que Jesus seja bem querido aqui na terra, bem aceito aqui na terra, é algo maravilhoso. Engrandecer o nome de Jesus é muito maravilhoso. Veja, explicar isso aqui melhor. Veja o caso de Francisco de Assis. Em plena Idade Média, em que a igreja só queria saber de luxo, de riqueza, de vaidade. Ele fez todo aquele projeto de viver o Evangelho na pobreza, na castidade e na obediência. Viveu amor à natureza, amor os animais, amor às plantas, os seres humanos, os inimigos. Fez um trabalho, antes de tudo, de divulgar o Evangelho. Ninguém em toda a Idade Média divulgou mais o Evangelho do que Francisco de Assis. Ao ponto de ele ter sido chamado de Cristo, ou outro Cristo, ou Cristo da Idade Média. Ele engrandeceu o nome de Jesus, o nome de Jesus que estava esquecido, o nome de Jesus que estava misturado só com o luxo, com a riqueza, com a devassidão da igreja, com o esquecimento da caridade. Ele engrandeceu isso tudo. Tirou Jesus daquela vaidade, daquele luxo da igreja, daquela igreja que o próprio mestre fala para Francisco, estava afundando, que estava se destruindo, ele reconstrói a igreja. E em vez de engrandecer o nome dele, de Francisco, ele engrandece o nome de Jesus, a obra de Jesus. Entendeu? Então ele foi alguém que colaborou para que a mensagem de Jesus crescesse aqui na terra, fermentasse aqui na terra. Podemos dizer, foi uma alma que engrandeceu o nome de Jesus que estava esquecido. Veja o caso do Chico Xavier. Um homem, podemos dizer, simples, ignorante, só com primário, mas fez um serviço de caridade, de mediunidade, de amor, de doação. Quantos centros espíritas no Brasil, quantas obras de caridade são colocadas por causa daquele trabalho de amor que Chico Xavier fez? E o que ele dizia dele mesmo? Ah, você não tem medo, Chico, de cair com a vaidade? Ele dizia, mas como que eu vou cair se eu nem me levantei? Ah, mas você é muito importante, eu sou um cisne, né? Como é que foi a vida dele? Foi para ele se glorificar? Não. Quando a gente vê Chico, vê a obra de Chico, é para engrandecer Deus, é para engrandecer Jesus, é para engrandecer o Evangelho, é para divulgar o Evangelho. Ele fez tudo aquilo para que o Evangelho ficasse mais aceito, e ficando mais aceito, a humanidade se transformasse pela mensagem de Jesus. Tanto que diz em Emmanuel, se eu falar alguma coisa diferente de Jesus ou Kardec, você não me aceita. Deve Jesus e Kardec. Nosso objetivo é Jesus. Bom, aí também Kardec, mas o próprio Kardec diz, o meu objetivo é Jesus. O modelo é Jesus. Pergunta 625. Ficou claro? Então, como Maria fez esse projeto, imagina se não tinha o projeto Jesus aqui na Terra. Qual foi a primeira pessoa a participar desse projeto, dessa empresa de Jesus na Terra? Maria. E ela fez de forma maravilhosa, ela não interviu, ela permitiu. Olha, o que o mundo ia falar dela? O mundo judaico que não gostava de mulher, o mundo judaico que desprezava a mulher, o mundo judaico que tinha um horror à mulher que pecava, a mulher que agia fora do casamento, a mulher que não era casada. Um preconceito imenso. Olha como José
José estava aflito, José estava tenso, José estava tomado de angústia, ao ponto de deixar Maria, que ela permaneceu na fé e esperava que o algo ia resolver, e solucionou tudo. E de tal forma solucionou que hoje a humanidade tem, naquela bênção da vida da Sacra Família, Maria e José, na contribuição que eles deram, foi uma coisa mais linda que a humanidade tem, que mais engrandece Jesus, que mais louva o nome de Jesus, que mais apresenta a humildade de Jesus, ele ser tão grande que vindo na palha humilde de Belém. Então ela engrandece. Quando você faz uma encarnação aqui, que passa realizando de tal forma o engrandecimento do Senhor, leia, Senhor, o engrandecimento de Jesus, quando você tem esta personalidade que passa aqui só exaltando o nome de Jesus, divulgando o nome de Jesus para o seu bem, o bem de toda a humanidade, como é que fica o espírito quando recebe, no final da gestão desta encarnação, o resultado disso? Por exemplo, esta vida que Maria teve entre nós, qual foi o resultado disso para o espírito dela? Qual foi o patrimônio de bênção que o espírito recebe para ficar na sua memória eterna? Que é o ganho mesmo evolutivo que o espírito recebe para sempre. Tem a diferença aí de alma ao espírito? Agora ela está repassando na sua vida todo esse resultado daquilo que ela fez, da colaboração que ela deu para o projeto de Jesus, para o Espírito. E aquilo que ela está passando é de tal forma, é tão imenso, que ela diz assim: o meu Espírito se alegra em Jesus. Agora, veja se dá para a gente entender. Termina uma encarnação. A encarnação de qualquer um de nós. Como é que acontece quando termina a nossa encarnação? Como uma bobina, como uma fita que volta no videocassete, tá certo? A nossa vida volta numa rápida passagem, a recordação de tudo que foi feito, e a síntese é guardada no espírito. E quando termina a nossa vida, nós estamos convidando para desencarnar hoje. Vamos imaginar, a nossa fita vai ser rebobinada. Aquilo que for rebobinado, o conteúdo daquela fita vai ficar então mergulhado na estrutura do espírito. Aí o espírito vai fazer um julgamento. Isso que é o tal do julgamento, o tal do dia do juízo, que é o juízo da consciência. Ele do lado de lá vai fazer um julgamento. E aí? Valeu a pena? Qual foi o ganho desta vida? O que esta vida ou esta alma que acabou de desencarnar, esta personalidade, o que ela deu de ganho para o espírito imortal? O espírito vai ficar com um complexo de culpa, vai ficar com dor, vai ficar com vergonha, vai ficar acanhado, vai ficar feliz, vai ficar mais ou menos feliz, ou vai se alegrar, a tal ponto de alegrar, dá um sopro no ar, que nem um Pelé quando faz um gol, dá um sopro aí, estou alegre porque venci, foi uma obra maravilhosa e agora eu tenho um patrimônio espiritual imenso, porque colaborei no projeto de transformação da Terra, trazendo a mensagem de Jesus. Mas eu fiz isso com amor, com desprendimento, com servidão, me colocando a serviço para que o projeto de Jesus ajude a transformação do planeta. Essa é a reflexão que cada um vai fazer quando desencarnar no Tribunal da Consciência. O que o texto está dizendo é que Maria, a personalidade de Maria, quando esteve aqui, colaborou, engrandeceu o nome de Jesus, divulgou e trabalhou a mensagem de Jesus, trabalhou para o Senhor. Leia, Senhor, é Jesus. Agora, o Espírito estava muito alegre, porque tudo isso que ela fez foi algo tão maravilhoso que ele se alegra, mas não é uma alegria vulgar. Eu me alegrei porque eu ganhei a Copa do Mundo. Eu fiquei alegre porque eu fui no teatro e vi de uma peça. Eu fiquei alegre porque eu conquistei aquela namorada que eu queria. Não, é uma alegria. Eu me alegro em Jesus, que é Salvador também. Não só é Salvador do planeta, mas é meu também, meu.
é a alegria de Jesus. Estou alegre por estar com Jesus, por servir Jesus, por estar com Ele, por colaborar com Ele. E não só dele salvar o planeta, mas me salvar também em Jesus, meu Salvador, ou em Deus, meu Salvador. Ele é Deus, é o Deus do Antigo Testamento, para Jesus. Tudo bem? Então começa uma oração de uma forma muito interessante. Ela fala que participou, enquanto encarnado, no projeto de Jesus, estava participando do projeto de Jesus. Essa sua participação enaltecia o nome de Jesus, era para Jesus, era para servir Jesus, e o Espírito se alegrava, mas não é alegria vã e passageira, se alegrava por estar com Jesus, por servir Jesus, por colaborar com Jesus. E era uma alegria então eterna, porque era uma alegria de construção espiritual. É assim que começa a sua oração. Aí ela agora vai desenvolver. Ela diz, e por que eu consigo fazer tal situação de engrandecer o nome de Jesus, a missão de Jesus, ou a tarefa de Jesus aqui na terra? Pois que ele, esse Jesus, deu atenção à humildade da sua terra. Eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Não é assim. É ele. O projeto é dele. A missão é dele. Quem vai restaurar a humanidade é ele. Ele simplesmente olhou para a humildade da serva, que era ela, e viu aí, poxa, essa serva humilde, tão flexível, a minha vontade, tão sintonizada com a minha vontade, pode me ser útil. E dando atenção a ela, ou melhor, chamando-a para o projeto, porque ela era humilde, a chamou para trabalhar. E quando Jesus fez esse convite para ela trabalhar na sua empresa, e ela foi e trabalhou daquela forma, ela sabe até o resultado. De hora em diante, toda a humanidade me chamará de bem-aventurado, de ser alegre, de ser venturoso, de ser feliz. Porque ela é feliz? Porque ela foi chamada por Jesus, se adaptou à vontade de Jesus e fez a vontade dele. E é justo então que a humanidade reconheça. Qual é a nota da prova do resultado daquela personalidade que passa aqui na Terra? Vamos dar uma nota. Você desencarna, sua nota pode ser 0, sua nota pode ser 3, a sua nota pode ser 5, pode ser 7, etc. E foi a sua contribuição em termos de evolução. Em termos de Maria, a sua nota é 10, mas é 10 de tal forma que ela colaborou perfeitamente com tudo que Jesus queria que ela tivesse. Foi maleável, foi humilde na mão. Vamos interpretar essa coisa do humilde de forma bastante correta. Humilde é um ser que se esvazia para o outro atuar. Humilde é a mãe que constrói um presidente, um estadista, que no lar, que sacrifica, acorda de madrugada, cuida da sua febre, troca a sua fraldinha, ninguém sabe da mãe, a mãe está lá, faz a comidinha, e etc, e cuida dele, muda a roupinha dele, toma banho, dá um remedinho quando ele está com febre e tal, leva para a escola, apanha da escola, atravessa a rua e bota ele de castigo para ele ser um estadista depois para construir uma nação melhor. Como existe essa generosidade da humildade da mulher, não é? É isso. Esse é um exemplo. Então a humildade é esse ser que, apesar de ser maravilhoso, ele se esvazia para ser útil. Se Maria quisesse ser, eu vou trazer aqui a minha mensagem, eu vou falar o que eu aprendi no tempo, eu vou fazer o que eu trazer, escrever meus livros, trazer as minhas verdades, etc. Ela não fez isso. Ela se colocou a serviço de Jesus, para que Jesus fizesse por ela aquilo que ele veio entender. O projeto não era dela, era dele. Eu digo desse copo. Esse copo só tem utilidade por causa desse espaço vazio. E é esse espaço vazio que eu vou dar utilidade para ele. Eu vou poder botar água e poder aproveitar. Se esse copo tivesse cheio de coisa, de areia, de barro, eu não ia utilizar ele. Se tivesse todo sujo de papel, de resto, de ponta de lápis, etc., não ia pegar.
de giz, estragado, sujo, a gente joga fora. É algo que tem que ir para a reciclagem. Tem que se derreter para fazer um outro. Ou vai derreter pela indústria, ou através dos séculos e séculos, que um copo desse leva para ser reciclado. Mas hoje ele tem uma utilidade. Qual utilidade? É no seu espaço vazio. Esse espaço vazio eu posso colocar a água. E esse salão também tem a sua humildade, o seu espaço vazio. É nesse espaço vazio que eu posso botar a cadeira e fazer acontecer uma palestra. Se ele tivesse cheio, entupido aqui de coisa, ou então cheio de cupim, como ele estava antes, a gente não podia entrar, senão ia ser um salão de desgraça, e não de Deus. Então, a humildade, você pode fazer assim também com a sua pessoa. O seu ego, a sua alma, o seu ego, a sua personalidade, também você pode esvaziar, ou fazer a sua ego-faculdade, como diz o professor Humberto Roth, se esvaziar de si mesmo, para que o Espírito Divino, o Espírito de Jesus, possa agir por seu intermédio. Chico Xavier também podia escrever o livro Paulo Estevam e assinar Francisco Cândido Xavier. O Emmanuel ia embora, ele botava o Chico Xavier, ia ser uma obra muito importante, só que ele não podia dar entrevista. E depois que ele fosse perguntar, ele tal coisa, ele não ia saber. Não tinha Emmanuel do lado. O filho do Chico Xavier passa uma coisa muito interessante. O Chico Xavier fez lá um determinado serviço e ficou muito feliz que uma pessoa foi livre da justiça. Vocês viram o filme? Uma pessoa foi livre na justiça por causa da psicografia do Chico. Mas ele acordou muito feliz, ficou muito feliz, né? Levantou, se lavou, se arrumou, etc. Botou o seu óculos, bebeu a sua aguinha, botou a aguinha do lado, preparou os lápis, botou os lápis do lado, botou o papel e disse, o Emmanuel então apareceu para ele e disse, você está muito feliz hoje. Sempre fizemos uma obra de bem, aí tiramos essa pessoa da cadeia, etc. e tal, e ficou segurando no lápis esperando. E o Emmanuel não disse nada. E ele falou então com o Emmanuel, em tom de brincadeira do filme, né? E aí? Vai editar alguma coisa ou você quer que eu procure outro mentor? Quer dizer, se não tiver mentor, a conta não sai. Essa é a tal da humildade, da ego-vacuidade. Ele disse, não quer editar, Emmanuel? Rua, eu mesmo escrevo. Então eu mesmo faço. Pode até ser coisa boa, mas vai sair o Chico. Maria também, mas eu não posso escrever. O Francisco de Assis, eu também posso fazer. Mas quando você se entrega na mão dele e começa a realizar o projeto dele, é a ele por teu intermédio. Aí a coisa é obra dele. É isso. Então ela começa assim, como dizendo assim, a minha vida toda é para engrandecer o nome dele. E de tal forma eu faço isso, que eu em espírito fico alegre, mas não por alegria de qualquer outra coisa. Tem que estar alegre se for cinema, for teatro, se é um bom namorado, não o dinheiro no momento. Eu estou alegre porque estou com ele e sirvo a ele. É um outro tipo de alegria. E sei que ele foi maravilhoso, porque ele me utilizou. Ele viu a minha humildade e resolveu. Eu, uma pessoa tão simples, uma menina tão simples, uma menina de Nazaré, mas ele não se incomodou. Ele viu a minha humildade. Ele viu que eu podia ser adaptado à vontade dele e fazer a vontade dele. Ele notou que eu o amava, que eu era cheia dele, que eu estava sintonizada com ele. Ele então não me desprezou, se utilizou, me convocou para esse projeto. E eu fui e aceitei. E fiz algo de tal forma que sei que agora toda a multidão, quando olhar para mim, quando me reverenciar, quando me julgar, dirá, essa é bem-aventurada, essa acertou. E de tal forma que depois do nome de Jesus, o nome hoje mais venerado em toda a humanidade é o nome dela. E isso é geral pela humanidade. Popularmente, por quê? Porque a humanidade sabe. Puxa, de todos aqueles que serviram a Jesus, essa foi a obra, aquela feira do presépio, até hoje é uma gracinha. É o que mais comove a humanidade. Que bênção, que arte, que obra de arte, que beleza de trabalho que ela fez. Então todo mundo vai me chamar de vereador, não por mim, mas porque ele diz o texto, é ela falando na oração, mas é porque ele fez por meu intermédio. Ele achou graça em mim. Foi ele que quis utilizar desse instrumento, como a gente utiliza o copo
e o copo serviu bem para botar água, ela era na medida para aquilo que Jesus queria, para começar a sua materialização aqui na terra, construindo a bênção do presente, a generosidade deliciosa da sua chegada com a colaboração de Maria. Aí ela vai, continua a sua oração. Repare que não é uma oração qualquer, né? Está com um tratado de serviço a Jesus. E ela então diz assim: grandes coisas me fez o Todo-Poderoso, cujo nome é Santo. Agora ele está dizendo que ele, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso do Antigo Testamento, Jesus é o Todo-Poderoso, o poderoso do planeta, é o governador do planeta, é o chefe da terra, o chefe da terra. Então ele, o Todo-Poderoso, me fez grandes coisas. Qual é a grande coisa? Não vamos falar aqui de nascimento de Jesus. Fez para ela. O nascimento de Jesus foi grande para Jesus. A obra de Jesus. E por que não pode ser o nascimento de Jesus? Porque Jesus não fez isso para ela. Jesus fez o nascimento dele para toda a humanidade. Então o que ele fez de grande para ela? Que foi grande para ela. E por que não é o nascimento dele como se estivesse agradecendo por ela ser mãe? Não é isso. Nós já trabalhamos bastante nisso. Nós temos que ver aqui mais uma vez lá no início. O espírito dela se alegrava em Jesus. Por quê? Porque ela, como alma, ou como ser encarnado, trabalhou para Jesus e fez um trabalho que enalteceu o nome de Jesus. E porque ela fez isso, e por causa disso, o resultado desse projeto da sua vida foi um resultado de felicidade, que quando rebobinar a bobina do seu projeto de desencarnação, no seu momento de desencarnação, quando rebobinar a bobina de toda a vida dela, ela vai dizer assim: qual foi o meu resultado? A minha vida toda servi a Ele, estou com Ele, vivi para Ele, e eu agora posso dizer a minha consciência, não estou com ela pesada, estou com ela feliz, me alegro por estar com Ele. Essa foi a grande coisa que Jesus fez na vida dela. E como isso começou? Em achar graça nela, em concordar com o pedido que ela fez em trabalhar na missão dele. Ele acertou, diz o texto, ele deu atenção à humildade da serva e concordou em eu trabalhar no projeto. E quando ele concordou em eu trabalhar no projeto dele, quando ele concordou e me aceitou, eu não pedi nada de especial. Quero ser mãe, quero ser isso, quero ser aquilo. Não, eu me coloquei como serva. Escolha você o que você quer. E ele que me escolheu para mãe, foi ele. Mas o que é mais interessante não foi que ele me escolheu para mãe. Ele me escolheu para estar no projeto dele. E no projeto dele eu pude engrandecê-lo. É essa oportunidade de trabalhar para ele, com ele e por ele, que foi a tal grande coisa que ele realizou em mim. A tal grande coisa foi essa. Agora sabemos. Mas por que é algo fantástico ela se achar assim tão feliz por ser aceita por Jesus, para poder trabalhar na empresa de transformação planetária, na empresa de Jesus, na companhia de Jesus. Eu estou falando companhia de Jesus, não de nós, na companhia de Jesus, é no projeto de Jesus, na empresa de Jesus. Por que isso é tão extraordinário? O que significa esse projeto de Jesus? Agora ela vai começar a especificar no texto. Por que é tão importante? Você pode ser escolhido para participar do projeto lá de descobrir um remédio tal, uma vacina tal, de descobrir lá um recurso de engenharia, de fazer uma determinada obra de arte, de fazer um recurso audiovisual. Você participa de muitos projetos. Cada um que trabalha numa área tem um projeto. Não é isso? O Roberto acabou de chegar e tem um projeto. É psiquiatra, que cuida de pessoas necessitadas da vida da alma que vêm ao regeneração. Então tem um projeto.
Certo? Maria, ela foi aceita por Jesus para participar de um projeto. Qual é o projeto? O projeto dele, a empresa dele. Qual é a empresa dele? Aí ela vai começar agora a explicar aqui. Ela é a primeira frase para explicar o que é a empresa dele. Santo é o seu nome. Agora a gente tem que tirar os coelhos da letra e a gente vai ver como que Maria radiografa o trabalho de Jesus na esfera planetária. Ela fala, santo é o seu nome. A palavra nome quer dizer a manifestação externa da força interna. Então o nome é a manifestação externa de um espírito. Jesus, então, esse nome iria se manifestar aqui entre nós. Externamente ele ia se apresentar aqui para a humanidade. Ele já vinha cuidando dessa humanidade através dos profetas, através dos médios, através dos seus enviados que ele mandava para cá. Todos os departamentos planetários estão sob a supervisão de Jesus. Todos os médios, toda a história serve a Jesus. Ele comandava a história. Agora ele mesmo vai se manifestar. A força interna dele, o espiritual dele, o Espírito Jesus, que nós já vimos na conversa hoje com Maria, é santo, vai se manifestar. Manifestação externa da essência interna. Agora ele vai se apresentar para a humanidade. Diz o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, que ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Ele se manifestou, ele não foi reconhecido. Mais ainda, não foi aceito. Alguns aceitaram e reconheceram. Por exemplo, o caso dessa que está fazendo a oração, que é Maria. Quando ela foi chamada, ele vai se manifestar. Você aceita colaborar no projeto dela? Ela, aceita como serva. Ele me escolhe para o que ele quiser. Mas ele está te escolhendo para você ser um canal de divulgação. Ótimo. Seja feita a vontade dele. Pronto. Então, a manifestação dele, ele vai se manifestar. Agora diz o texto. Santo é o seu nome. O seu nome é santo. É uma manifestação de bênção. Santo quer dizer de bênção, de amor, de pureza, de elevação. Aliás, a palavra santo tem a ideia também de universal. Vai ser uma manifestação não para um povinho, para um bairro, para uma localidade, para uma religião em particular, mas vai ser universal para toda a humanidade. Tanto que ele diz, virão trabalhadores meus, da esquerda, da direita, do norte, do sul, do leste, do oeste, de toda a parte, do meio-dia, de todas as frentes trabalharão comigo, em todos os departamentos da humanidade, estarão envolvidas no projeto de Jesus. É uma manifestação não só universal, mas santa, elevada, pura, a mais elevada, a mais santa, a mais pura, a mais refinada, a mais espiritual, a mais nova sempre, a mais elevada sempre, a mais pura, a mais abençoada, que mais consola, que mais conforta, a mais rica de misericórdia, de conhecimentos divinos, de leis divinas. Daí dizer Emmanuel, todos os vossos surtos científicos estão lá no Evangelho. Olha a frase do Emmanuel no prefácio da grande síntese do Emmanuel. Todos os vossos surtos evolutivos, todas as vossas descobertas científicas em todos os departamentos da humanidade estão consubstanciadas no Evangelho. O Evangelho sabe de todas as nossas grandezas e o que a humanidade descobre em termos de verdade, de grandeza, o Evangelho já apontava com antecedência. Foi a maior e a mais abençoada manifestação aqui na Terra. E não só para um povo diminuto ou para uma religião, mas universal para toda ela. Só um segundo, por favor. Deixa eu terminar. Veja, então, que Maria foi chamada para esse projeto. Olha nesse projeto, você trabalhar com qualquer coisinha que for. Se você puder colaborar, mesmo se eu puder colaborar com um leproso para curar, que beleza, tá certo? Um leproso que apareceu lá no Evangelho e ele curou, poxa, qualquer coisa. É
querer trabalhar nisso. Mas imagina quando você trabalha, e trabalha bem como Maria, ao ponto de engrandecer o projeto dele, de ser útil para que o projeto dele possa se desenvolver bem. É algo maravilhoso. Então ela começa agora a decifrar esse projeto. E ela vai agora descer em detalhes. Ela vai começar a descer em detalhes o que essa manifestação dele vai fazer. Eu já disse que é uma manifestação universal que vai estar presente em toda a humanidade. E aí, em detalhes, o que ela vai fazer? Primeiro, a sua misericórdia vai se espalhar de idade em idade por todos os que o temem. A palavra temer ali, ela tem a origem lá no Antigo Testamento. O temer é todos aqueles que temiam a Deus e que obedeciam a Deus. Vamos trocar a linguagem do Antigo Testamento, né, a ideia do temer do Antigo Testamento, para a linguagem que Jesus usou. Serão meus discípulos todos aqueles que fizeram o que eu vos mando. Ou melhor, aqueles que obedecem a mensagem dele. Que antes de tudo é mensagem do amor. Diz ela que esse projeto, essa sua manifestação aqui na Terra, que é uma manifestação universal, pura e elevada, vai derramar misericórdia, vai derramar bênção, vai derramar amor, bênção, consolo, misericórdia de geração em geração, de idade em idade, por todos aqueles que obedecem a Ele. Já se passaram 2000 anos. 2000 anos já passaram, nós estamos aqui, a manifestação dele está aqui agora, nos beneficiando. E hoje aqui, qualquer um de nós que obedece a Jesus, que segue a vontade de Jesus, que resolve, na medida do possível, fazer a sua vontade, a gente sabe o quanto é gostoso. O quanto é bom, o quanto é agradável, o quanto nos conforta. Como era a nossa vida antes de conhecer Jesus, antes de entrar na regeneração e começar, na medida do possível, realizar os nossos projetos no campo do bem, no campo do serviço a Ele. Como era a nossa vida, como é agora. O que nos trouxe de conforto, de consolo, de segurança, de firmeza. Já diante de tantas dores, de tantos problemas, de tantas angústias, de morte de nossos familiares, etc. Quanta firmeza já nos deu esta coisa de conhecer Jesus. Até hoje, de geração em geração, de idade em idade, de bênção em bênção, nós estamos recebendo bênção sem parar. Basta dar de alguma forma atenção aos seus ensinos. O Estênio leu aqui a mensagem de um homem que não se arrependia de ter matado, de ter incendiado, de ter estuprado, de ter prejudicado. Não se arrependia disso que eu estou dizendo. Um cadáver sente alguma coisa? Não sente nada. Existe o cadáver da consciência. O que é um cadáver da consciência? É aquele que não coloca na sua consciência Cristo vivo. Por enquanto que nós não tivermos na nossa consciência, na nossa psicosfera, na nossa zona lúcida, na medida do possível, cada um tem uma extensão de zona lúcida, mas por enquanto que a gente não coloca na nossa zona lúcida a presença de Jesus para nos encher, nós não sabemos o que é isso. Continuaremos a ser cadáveres de consciência, mortos espirituais. Mas agora, quando nós aceitamos Jesus na alma, já sabemos, 2000 anos e as bênçãos estão chegando. Bom, mas ele só dá bênção? Não, ele é um professor, ele é um mestre. Aliás, ele aceitou esse título de mestre. Está lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 10. A ninguém chamei de mestre na terra. Mas depois está em João, no capítulo 13, versículo 13, quando chamaram ele de mestre, ele diz: me chamais mestre? Sim, eu sou. Então, não tem mestre. Mas se vocês me chamam de mestre, eu aceito. Quer dizer, ele se coloca como mestre. É mestre da terra. E como mestre, ele sabe ensinar. E não se ensina o aluno só dando parabéns. O aluno faz uma redação muito ruim, você não pode chegar para o aluno e falar parabéns. Não. Se um aluno faz uma redação muito boa, você dá um parabéns. Se um aluno faz uma redação muito ruim, você tem que chegar para esse aluno e mandar ele refazer a redação. Mas é muito difícil. Então, para você fazer uma redação melhor, você tem que ler um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, tem que fazer mais leitura, tem que repetir a redação, tem que melhorar a ortografia. Mas isso é muito ruim, cansativo. Mas é um projeto de educação. E depois de tanto ele treinar em redação, nós vamos ver que depois de 1 ano, 2 anos, ele está com uma redação bonita, fluente, com uma letra melhor. Né? Então o professor foi duro, foi exigente. Mas
ele já sabe direto a redação, parabéns, vamos para outro projeto. Mas se não sabe, o professor é duro e exigente. Assim Jesus também, ele tem um poder tal de didática, ele tem um poder tal de instrução, de educação, que ele sabe entrar nos terrenos da humanidade e dar a cada um aquilo que cada um precisa, no nível de cada um, nas condições de cada um. Se ele tem um projeto de transformar toda a humanidade, na humanidade ele encontra orgulhosos, aqueles que se acham poderosos, donos de tronos e de poder. Ele encontra pobres, encontra família, encontra expropriado, encontra aflito, depressivo. Ele encontra uma diversidade de situações psíquicas. E nessas diversidades psíquicas, ele penetra nessa sua grande projeto universal, nessa sua grande manifestação, ele projeta, ele se miscui, ele penetra e realiza determinado projeto de transformação. Como mestre, ele vai lá para transformar aquelas almas. E Maria começa a decifrar esse projeto, essas entradas em diferentes níveis psíquicos. E ela diz assim, manifestou a força do seu caso, ou melhor, o seu poder espiritual. Porque antigamente você tinha as armas eram do braço, o cara resolvia tudo no soco. Então quando o cara era muito forte, é porque ele tinha um braço forte, poderoso, que ele batia nos outros. Hoje tem bomba, tem isso, né? Naquela época, quando o sujeito tinha de mostrar o poder, ele mostrava com o braço. Então é uma imagem de figura, quer dizer, ele mostrou poder, mostrou uma força tal, mas uma força de tal maneira que ele vai fazer a seguinte coisa. Com a sua força espiritual, ele vai fazer o seguinte: ele vai dispersar os que se elevam cheios de orgulho nos seus pensamentos íntimos, ele vai derribar dos seus tronos os poderosos, vai elevar os humildes, vai acumular de bens o que estavam os famintos e despedir os ricos com mãos vazias. É isso que ele vai fazer. Então vamos lá. Diante do trabalho dele, ele se manifestou. Não vai se manifestar de graça. Ele virá aqui, é um projeto maravilhoso, é uma empresa que vai lançar um determinado produto e a empresa tem um marketing e quer vender esse produto. Não é assim? Você lança um iogurte. Aí você lança o iogurte, bota uma marca no iogurte, faz propaganda no iogurte, bota uma mulher bonita tomando iogurte, essa mulher não tem barriga, ela se veste muito bem, ela é banda de manhã, ela tem saúde, ela toma iogurte, o estômago dela funciona, o intestino funciona, ela é feliz, sorri e canta, né? Assim, vende o produto iogurte. Jesus vai vender um produto. Qual o produto que ele vai vender? Foi o maior, o mais santo de todo projeto de produto aqui na Terra. Qual é o melhor produto que a humanidade recebe? Curar a humanidade, transformar a humanidade, fazer a humanidade evoluir. Certo? Aí ele vai chegar aqui e vai ter os seus consumidores. Eles vão ter consumidores favoráveis a ele. E vão ter aqueles outros que vão denegrir o seu produto. Tá certo? Que vão atacar o produto. Tem gente que toma Coca-Cola e fala, nossa, que coisa gostosa a Coca-Cola. Tem outros que dizem, Coca-Cola só serve para limpar pilha. Assim também, o projeto de Jesus. Nossa, que coisa legal. Jesus me conforta, me dá carinho. Eu sou abandonado por todos, mas Jesus me ama. Pronto. O meu filho morreu e Jesus confortou quando eu fiz a minha oração. O outro não. Jesus nem existiu, Jesus cada um tem uma visão do valor. Quando ele não serve para nada, o que ele fala? Imbecil, amar os inimigos, tirar a cara, bater numa face da outra. Tem outros que vão pegar o nome dele e vão inverter. Eu sigo ele, eu gosto dele, mas não cumpro nada dele. Só vou utilizar o nome dele para vender ele, para eu ganhar dinheiro. Cada um se utiliza desse projeto como quer. Só que o projeto é dele. E ele tem os meios de justiça para defender. Porque quando você denegrir um determinado produto, e fala mal de um determinado produto, inventa uma determinada coisa do produto, a dona da marca
entra na justiça para defender o projeto e você vai ter que pagar uma multa, não é assim? Se você falar em público, você vai ter que depois disponibilizar o meio lá, o jornal, a televisão, a rádio, para no mesmo espaço divulgar positivamente o produto, não é assim? Então também Jesus, ele tem um produto que ele lançou aqui na Terra. E as pessoas vão interagir com esse produto. Agora veja, ele vai fazer de tal forma que ele tem o seu tribunal de justiça. Quem merece vão ganhar as benesses do produto. Quem não merece vai ter um julgamento. A missão dele não é em vão. Aí você fala assim, não, mas a missão dele, ele é de amor. E quem não aceita, não tem um livre-arbítrio, tem um livre-arbítrio, aceita se quiser. Não é assim que a coisa funciona. O Evangelho fala de livre-arbítrio, fala se queres. O Apocalipse fala do mal que vai acontecer para quem não aceitar. O Evangelho é pacífico, o Apocalipse é um chicote. O Evangelho vem e pergunta se queres. O Evangelho diz, você não quer, apanha. O Evangelho não é um projeto de um ser divino que tem uma lei que é estabelecida pelo alto. Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai nos tem dado a conhecer é lei do alto. A lei do alto não pode ser em caráter nenhum, em hipótese nenhuma, violada. A lei não pode ser violada. E vai você fazer isso com a justiça humana. Chega para um juiz, diz que não concorda com ele, te bota na cadeia. Cumpre uma coisa errada, bota no seu imposto de renda. Se o governo descobrir, te toma o seu bem. Se a lei da terra faz assim, imagina a lei divina, que é inviolável. Ele vem aqui para te ensinar, ele é professor, te ensinou, a lei funciona assim, cara. Não é que ele fez fazendo isso de maldade, é que existe uma lei. Nós não conhecíamos a lei. Ele está te mostrando, a lei funciona assim. Se você seguir assim a lei, você será feliz, vai ter tais e tais e tais vantagens. Agora, se você não seguir a lei, a culpa não é minha, diz ele. Isso é lindo no seu Evangelho. Eu a ninguém julgo, não sou eu que julgo. Existe uma lei, eu te ensinei a lei, o que eu vi, o que eu conheço, eu passei. A lei é assim. Se você não aceita, você que vai sofrer as penalidades por estar infringindo a lei. Quem anda no trânsito na contramão vai pegar um caminhão pela frente. Quem anda no trânsito em alta velocidade vai perder a carteira que o Detran vai tomar. Quem faz no lugar errado vai perder ponto na sua carteira. Assim é a lei que administra isso, daqui dos outros. Assim também é do alto. O do alto tem a sua administração. Então, a mensagem é: se você é soberbo no coração, vou te despertar. Você vou abalar o teu coração. Se você é cheio de você mesmo, vai desabar. Tem gente que é cheio dela mesmo, que é poderosa, daqui a pouco vai dar uma prata. Você é vaidoso de você mesmo, vai ganhar uma doença. Não é que a vida vai te dar isso, é você que está se dando isso. No exato momento em que você não traz vibrações positivas para a sua vida. Não é o Detran que está fazendo maldade, tomando a carteira e que anda na contramão, é para o teu próprio benefício e para o benefício da coletividade. Se você é poderoso e se elevou ao trono, se você se elevou ao trono por você mesmo, vai cair. Ninguém sobe no trono se não for para a vontade do Pai. Você quer dirigir os outros? Você quer dirigir uma instituição? Você quer dirigir uma nação? Você quer dirigir uma humanidade? Tem evolução para isso. E dê para as pessoas o que as pessoas precisam para crescer. Se você se elevar para explorar, vai cair do poder. Vou te tirar de lá. A função do chefe é uma função antes de tudo para proteger. A função do chefe é antes de tudo para ensinar. A função de papai e mamãe é antes de tudo para ensinar os filhos. A função de chefe é para ensinar os funcionários. A função do presidente da República é de ensinar uma nação. Se o presidente da República está dando mau exemplo, vai dançar. Pode não dançar agora, vou te pegar lá na frente, a reencarnação funciona. A vida espera um tempo, 2 tempos, 3 tempos, vai desabar. E se você é faminto, está com fome, mas não está só com fome de comida, está com fome de comida, vão ter muitos dos meus trabalhadores que participarão do projeto de caridade. Vai ter sopa, vai ter pão, vão te dar alimento, roupa, assistência médica, mas se você antes de tudo é faminto de coisas espirituais,
vão ter missionários. Nunca os missionários vão abandonar a terra e virão constantemente trazer ensinos, esclarecimentos, orientações. Nunca eu deixarei a humanidade órfã. Não ficará órfã de forma nenhuma. É isso que Maria fala na sua oração. Diz ela, quem é rico vai despedir de mão vazia. Quem está com fome vai acumular de bens. O orgulhoso vai ser desperto do seu orgulho. O poderoso vai estar livre do seu poder. Então, a cada um segundo as suas obras. Não tem como. É isso que diz Maria. Aí ela termina. No entanto, ele olhou para Israel, seu servo, e pensou na promessa que ele fez a Abraão, aos seus pais, da sua semente para sempre. O texto traduz por posteridade para sempre. Vamos interpretar isso daqui e aí fecha a oração de Maria. Por que ele está fazendo isso? Por que ele fez esse projeto de se manifestar aqui entre nós, uma manifestação universal, e fazer esse processo de cura, de derrubar os poderosos, de dispersar os orgulhosos, de cuidar dos famintos, de tomar os ricos que se acham cheios de si e dar para aqueles que precisam, e mesmo em termos espirituais, e mais em termos espirituais que em termos materiais. Por que ele faz isso tudo? Porque ele lembrou da promessa que ele fez a Abraão e aos nossos pais. Certa vez Jesus chegou lá para Abraão, 1500 anos mais ou menos antes do seu projeto, e disse a Abraão: a vida está difícil, Abraão, a vida está complicada, mas tenha fé em mim, acredita em mim. Você acredita em mim, Abraão? Acredito sempre. Mas acredito de tal forma, Abraão. Você me coloca acima de tudo, Abraão. Eu te coloco. Eu sei que você é o maior de todos. Eu te amo. Eu tenho veneração por ti. Então, pega teu filho e vem sacrificar ele para mim. Abraão foi muito choroso. Foi muito choroso. Poxa, o filhinho dele amado, o seu Isaac quer dizer sorriso. Aí na hora que ele ia matar, em linguagem de 3.500 anos atrás, na hora que ele ia matar Isaac, o Senhor apareceu e disse: Abraão, nada disso, eu sei que você me ama, mas eu sei que até acima do seu filho você coloca a minha vida. Aí você fala assim: mas que negócio é esse? É assim então que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que amar mais? A Jesus ou meus filhos? Presta atenção, você tem que cuidar dos seus filhos com Jesus. Não é abandonar os filhos. Mas se os seus filhos forem empecilhos para você seguir Jesus, deixa seu filho e vai seguir Jesus. Se o filho for morto, segurar e falar assim: eu não quero, mamãe, que você fale de Jesus, você vai falar de Jesus, deixa seu filho falar. E se o seu filho te levar para a cruz, você vai para a cruz. O projeto de Jesus tem que ser maior que o projeto do filho. É isso. Mas se o seu filho quiser, tem o seu filho. Agora, se o seu filho não quiser, o projeto de Jesus tem que ser maior. Nosso projeto de evolução por bem tem que ser maior que qualquer coisa. Nada pode nos impedir do nosso projeto do bem. Então é isso, Abraão. Ficou claro? Ficou. Então, Abraão, veja bem. Um dia eu vou me manifestar aqui, Abraão. Eu vou dizer isso a você, eu vou dizer a todos os outros teus filhos. Eu vou dizer isso para o teu Isaac, vou dizer isso depois mais tarde para o teu neto Jacó. Quando aparecer Moisés, eu vou dizer para ele. Depois aparecer Davi, Salomão, todos os outros eu vou sempre alertar isso. Calma, um dia eu virei e vou trazer verdadeiramente aquilo que a gente precisa ouvir para sair dos nossos erros, dos nossos enganos. Espera. É necessário esperar para que a humanidade tenha um amadurecimento para pelo menos receber a minha mensagem como um parábola. Espera. E ele não esqueceu disso, diz Maria. Por que ele, seu nome é santo, por que ele está se manifestando aqui dessa forma tão abençoada, tão universal? Porque ele não esqueceu da sua promessa. Ele nos prometeu desde a origem, desde os nossos pais, desde que o mundo é mundo, que ele viria para nos trazer isso. Como a lei de Deus funciona. Ele explica: a lei de Deus funciona antes de tudo pelo amor. É o amor que é o resultado, o resumo de toda essa lei. Eu mesmo virei para mostrar como essa lei funciona. Aguarde. Ele não se esqueceu dessa promessa. Promessa que ele faz a Confúcio, promessa que ele faz a Sócrates. Não só os profetas de Israel, mas todos os profetas de toda a humanidade receberam essa esperança de um dia vir alguém extraordinário, um grande enviado para trazer
fazer verdadeiramente a técnica de funcionamento da lei divina. Esse momento chegou e Maria era muito feliz em participar desse projeto. E esse projeto era simplesmente um resultado daquela promessa que ele fez. Ele estava concretizando aquilo que ele prometeu. Não foi vã a sua promessa. Agora ele estava cumprindo ali. Agora a humanidade podia, estava preparada e ele chegou para concretizar o seu projeto. Ele não vai deixar Israel seu servo. Aí fecha Maria de forma maravilhosa. A palavra Israel era o nome que o Senhor chamou de Jacó. Jacó era o neto de Abraão. Recordando a vocês. De Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. De Jacó teve 12 filhos que geraram esses 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que é o estado de Israel. Mas Jacó, um dia recebeu a visita dele, de Jesus, de Jeová, ou de um anjo do Senhor. E o Senhor explicou para Jacó, faça aqui, esse pai e tal, olha ali, assim, eu quero que você faça isso. Preparando o terreno. E Jacó foi teimoso. E Jacó resistiu. E resistiu. O espírito estava materializado, ele saiu no tapa com o espírito. O espírito manifestou o poder do seu braço. O espírito tinha poder, tem um magnetismo que Jacó não possuía. Deu um tostão em Jacó, ou melhor, deu uma jogada nas pernas de Jacó caiu por terra. Veja bem, isso é linguagem antiga daquela época, simplesmente para a gente entender. Não adianta resistir, o poder de Deus, o poder espiritual é muito melhor. Você é um médico que vem aqui para servir a ele e de repente não começa a servir. Ele chega para você e aperta a barraqueira. É isso. Aí deu-lhe uma bronca, Deus jogou ele por terra, pegou ele de orgulho, botou ele no chão, menos, e mudou o nome dele de Jacó para Israel. Porque Israel quer dizer o que luta com Deus. El é Deus, Israel é o que luta. Então, como você luta contra a minha verdade, luta contra a minha lei, luta contra a minha vontade, você vai se chamar Israel, que é o que luta com Deus. Então é o apelido dele. E mais, chamou ele de servo. Você é meu servo. Só que essa palavra servo no original quer dizer criancinha. Quer dizer, além de você ser servo, no sentido de ser inferior a mim, submisso a mim, você é uma criancinha. Eu vou cuidar de você como uma criancinha. Entendeu? Essa palavra servo é, antes de tudo, um servo, mas servo criancinha, servo infantil. Você é um servo meu muito infantil. Que eu tenho que te dar alimento, leitinho, eu tenho que te dar alimento muito ainda rudimentar, porque você não está preparado para os grandes ensinamentos, como criança não pode comer comida sólida. Você é criancinha, você é um servo muito infantil. Entendeu? Eu veio falar com Jacó. Você é um servo. Você é um que luta com Deus e você é muito precário, é muito infantil. Só pode receber aquilo que você tem capacidade para receber. Ponto final. Agora diz Maria, ele vem realizar esse projeto, essa sua obra de transformação planetária, não esquecendo da promessa que ele fez, de que ele viria aqui. Viria de tal forma que ele iria concretizar o seu projeto de dar a Israel, seu servo, aquilo que foi prometido aos pais, que é a sua semente. Voltando. Israel quer dizer os que lutam com Deus. Então Maria está dizendo, agora ele prometeu que ia dar a todos nós na terra. Todos nós, sem exceção, que não fazemos a vontade de Deus, que resistimos a Deus, que resistimos a cumprir a sua lei e os seus ensinamentos, que não fazemos a vontade de Deus. Por isso nós somos servos inferiores, servos desobedientes, criancinhas, seres muito rudimentares, mas ele ia cuidar da gente. Ia pegar essas criancinhas planetárias que somos nós, bastante imaturas, e ia cuidar do nosso crescimento. E de que ele ia fazer? Olha, aquilo que prometeu aos pais que ele queria, diz aí, ele promete a sua posteridade. Aí a posteridade é descendência. No original a palavra descendência é semente. A sua semente, ou melhor, a sua manifestação. A semente aí no sentido para germinar. É a semente que cai na terra para produzir. Então ele viria aqui, era a semente que iria brotar e o projeto de Jesus ia brotar aqui na terra. No início vai dar 30 gramas, depois 60 gramas, depois 100 gramas. Esse projeto vai se desenvolver gradativamente. E quando vai se desenvolver? De 30 para 60, de 60 para 100, como diz a parábola.
Sim, conforme que a gente for desenvolvendo. Quando a gente vai ficando menos rebelde, menos lutadores contra a vontade de Deus, vamos deixando de ser infantis, imaturos, criancinhas, vamos nos amadurecendo e aí gradativamente vamos poder receber mais esse ano. A tal ponto dele dizer, não podeis receber tudo agora. Um dia eu vou mandar um Consolador que falará de mim mesmo. Aí vem o Espiritismo, que já pode dizer mais um pouco. Hoje a gente já tem a lei da justiça, a lei da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a sobrevivência da alma, a mediunidade, a comunicação. Ainda não sabemos tudo. Ele está desenvolvendo a gente. Já não somos mais tão criancinhos, já estamos na nossa puberdade. Já podemos caminhar pela nossa terra. Não precisamos mais de sacerdote. A criança pede papai e mamãe para segurar para atravessar a rua. Agora ele precisa mais de sacerdote. Antigamente nós tínhamos sacerdote, era o padre que dizia o que a gente tinha que fazer. E não perguntava o que a gente sabia, ele mandava a gente repetir. Na missa todo mundo fica. Eu me lembro lá do nome, o Pai Nosso, todo mundo repete. É uma carta de imitação, que o padre fala, todo mundo repete. Porque as pessoas não têm capacidade para falar por ela mesmo, porque são fracas. Porque repete o que o pai fala. Agora nós já estamos na puberdade, ganhamos o Espiritismo, já podemos ensaiar os nossos primeiros voos, já somos responsáveis pelo nome, já não tem sacerdote que manda na gente, já somos responsáveis pelo tribunal da nossa própria consciência, só devemos aceitar aquilo que passa pelo tribunal da nossa consciência. Já estamos na puberdade, já somos rapazinho, mocinho, e já achamos que podemos fazer o que a gente quer, mas ainda vem um conselho, calma lá, pratica a caridade, obedece os mentores, leia o Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, você que é médico, não resolve fazer o que você quer, tem um livro dos médicos aí te orientando, tá aí o livro dos Espíritos, a obra de Augusto aí, segue por aí, esses caras acertaram, esses caras fizeram bem, esses caras deram uma boa nota quando desencarnaram, então vai por esse caminho. Daí gradativamente nós vamos sair dessa nossa puberdade e vamos chegar à adultice e um dia vamos chegar à maturidade. Esse é o projeto. Como ele prometeu isso aos pais, ele está cumprindo. Só que antes, cuidando bem como fosse criancinha, seres bem infantis, bem rebeldes. Agora, gradativamente, nós estamos melhorando. Depende agora de nós. Se nós queremos regredir e voltar outra vez a ser cabeçados, ou brindados, e botar a gente para cuidar da nossa vida, ou se a gente já quer seguir por nós mesmos o projeto de Jesus. Diz Kardec. E essa é a mensagem que deve ficar na nossa cabeça para saber se a gente, como é que a gente está na nossa infantilidade, ou na nossa puberdade, ou na nosso estado de adulto. A fé tem que estar raciocinada, tem que estar bastante coerente, bastante lúcida. Como é que está a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança, o nosso projeto de desenvolvimento espiritual? Como é que está? Como é que anda? Está consciente? Está estudando? Está lúcida? Está servindo? Está praticando a caridade? O que faz da tua vida? Olha, aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Agora já não somos mais uma criancinha. Ele bota um livro na nossa mão, a gente não pode pegar, folhear, olhar, saber, ver, pesquisar. Vai em frente. Vai em frente, porque a ideia é a do crescimento espiritual. Até a gente chegar naquele momento de terminar a vida e dizer como Maria, como foi bom. Terminei esse meu projeto e me alegro. Me alegro muito, porque eu servi a Jesus. Muita paz.